Muito bem, muito bem, muito bem. Mais uma vez estamos aqui neste programa, uma graça de podcast. Hoje com mais uma queridíssima, ilustríssima amiga, Leonora Basseri. Leonora, olha, muito obrigado pelo seu aceite a esse nosso convite. Com certeza você vai abrilhantar muito essa oitava temporada desse nosso programa, que trata de ensino, de pioneirismo, de avanço da fé espalhada por esse mundo de Deus, né? Nós aqui, nossos espectadores, já estão acostumados, mas eu sempre repito, porque, graças a Deus, sempre tem pessoas novas, né? Que nós aqui não apresentamos os convidados, você sabe, né, Leonor? São os convidados é que se apresentam, porque aí eles falam só aquilo que eles querem que a gente conheça, fiquem à vontade para falar quem são eles, né? Então, Leonora, muito obrigado mais uma vez. E quem é Leonora Basseri? Olha, obrigada por convidar a participar do seu programa. Já ouvi várias pessoas falarem do programa e fico feliz de estar aqui. Quem é a Leonora? Leonora, na verdade, uma curiosidade é que eu sou a primeira Leonora que recebeu o nome de Leonora por causa de Dona Leonora. Você é a Não, primeira não, Leonora depois da Dona Leonora isso quer original. dizer que eu sou a mais velha de todas, né? Já. Mas que tem o primeiro nome, né? Como a própria Dona Leonora comentou com a minha mãe, né? Que era o primeiro, que era a primeira que teve o primeiro nome como Leonora, né? Muito bem, muito Ah, bem. mas eu tô aqui, eu moro, quer dizer, eu nasci em Salvador, né? E os meus pais e os meus irmãos são pioneiros, né? Quer dizer, saíram do Irã no final dos anos 60, foram para o Brasil, passaram por algumas cidades do Nordeste e chegaram em Salvador alguns anos antes de eu nascer, e eu nasci em Salvador, Como né? é que é o nome deles, Leonora? Do seu pai e de sua mãe? O nome do meu pai é Golam Reza e a minha mãe Naderê. Os dois já são falecidos, né? O meu pai faleceu em Salvador e a minha mãe faleceu em Campinas. Eles saíram do E Irã nos anos 60. 68. Eles saíram em 68 do Irã, foram direto para o Brasil, moraram acho que chegaram em João Pessoa, moraram em João Pessoa um tempo, moraram em Recife um tempo, e aí foram para Salvador. Você lembra já E aí, assim, de algumas histórias que eles contavam dessa? Porque essa trajetória, imagina, nos anos 60. sair de culturas opostas, sem saber o idioma. Tem as histórias que todos os pioneiros, os amigos têm, as histórias de pedir comida quente, aí a comida vem com bastante pimenta, em vez de quente né? Tem aquelas coisas que eles todos passaram. Com certeza tiveram várias dificuldades com relação ao idioma no começo, porque o português não é um idioma fácil de aprender, né? Tenho certeza que os meus irmãos tiveram dificuldades na escola no começo também, por, né, terem saído do Irã para educação tudo diferente, né, de um país para outro. Então, quantos irmãos, Leonora? São três, um irmão e duas irmãs. Como é que é? Emélia, Camélia? Emélia, Camélia e a mim, né? São todos mais velhos que eu, que saíram, obviamente, e todos estão Você aí é no a Brasil, caçulinha, né? Eu sou a caçulinha, eu sou a surpresa. né? É, Baiana da família. eu sou a única baiana. Então, e aí pronto, a sua infância toda foi em Salvador, eu lembro de você. Eu nasci em Salvador, morei até os 13 anos, aí com os 13 anos eu e minha mãe nos mudamos para o interior de São Paulo, a gente morou em algumas cidades diferentes, e antes de sair do Brasil eu estava morando em Campinas. Saíram de pioneiros, de Salvador para. A gente foi, a ideia era sair, né, na verdade, né, depois que meu pai faleceu, alguns anos depois, ficou só eu e minha mãe, né, e teve uma oportunidade de sair, e aí escolhemos uma cidade pequena, perto de Mojimirim, né, Espírito Santo do Sim. Pinhal, e onde não havia comunidade, não havia, né, não havia comunidade Bahá'í, e a gente queria estar um pouco assim próximo também do Sultaniê, de poder participar das atividades, e aí ficamos lá, acho que quantos anos? Foram de 89 até uns. Eu fiquei lá uns 4, 5 anos, depois fui para a universidade e a minha mãe também veio junto, né? Então, e a sua formação? É bom, às vezes, falar da formação, do que trabalha, ou do que trabalhou, porque sempre os amigos estão antenados também para
utilizar dos seus dons profissionais, né? Dons profissionais. Eu posso ensinar como é que é ser mãe, né? No momento. Mas eu quando, né, entrei na faculdade, eu comecei a fazer uma faculdade de computação, mas eu nunca terminei, né? Nunca me formei. E aí decidi entrar na área de turismo, fiz faculdade de turismo. E no final da faculdade eu abri uma agência de turismo, porque eu fiquei alguns anos com essa agência, foram mais ou menos uns 8 anos que eu montei essa agência, uma agência pequena, né? E eu tive até antes de sair do Brasil, eu estava com a agência. Eu lembro em Campinas, na época da inauguração dos patamares do Santuário do Isso, Parque. aliás, foi um negócio, foi super legal poder ter trabalhado com a Estrela Nacional nesse projeto, de ter, né, os 19 participantes que foram do Brasil para a inauguração dos patamares, foi legal. Tive a oportunidade de ir para o aeroporto, poder, né, ver É, todo mundo embarcando, foi legal, foi legal. conduzir todo mundo É, para essa viagem histórica, realmente. Mas é. aí então você saiu do Espírito Santo do Pinhal, que Aí já lá você. Fui para São José do Rio Preto, e aí ficamos alguns anos lá, uns 5 anos também, 5, 6 anos. Aí de lá fui para Campinas, e entre Campinas e Barão Geraldo eu fiquei lá o resto mais os 8 anos, digamos assim, né? 7, 8 anos. E aí você era solteiro ou já era casada, Bahia? Eu casei antes de mudar para cá, sim, eu casei no Brasil. Né? Conta esse Eu pedacinho de sua casei. vida. É, casei, né? Não, Mas porque eu na época conheci. da agência, você já era casada com a agência? Não, eu tava com o período da agência, não tava. É. Isso. E aí, no começo, não, Aí, eu casei em Campinas, meu marido, eu conheci ele em Campinas, ele é originalmente da Inglaterra, ele estava lá a trabalho, a gente se conheceu, nós nos casamos, e 3 anos depois de casar, a gente mudou para o Canadá. Ele é Bahá'í, Leonora? Ele é Bahá'í, sim. Não era Bahá'í quando nos conhecemos, mas estou no Bahá'í. Ah, Depois do casamento, e aí, tá aí uma história interessante. Como é que é isso? Não, com certeza, era. Porque é uma experiência. Eu também, quando casei, Verônica não era Bahá'í. Verônica Hum, era católica, daquelas católicas de frequentar a missa todo domingo e tal. é, E eu ia de mãozinha dada, também assistia à a missa, missa. ela e minha sogra. Então, quer dizer, esses casais como nós, que casamos, que o nosso cônjuge, quando nos casamos, não eram barrais, é interessante você contar um pouco dessa história, porque serve até de exemplo, porque muitas vezes é o exemplo que você deu em casa, é o exemplo da sua convivência com o cônjuge não barrai, é que ele vai tomar a decisão se ele vai se interessar ou não. Porque, É. às vezes, o cara, no seu caso, o seu marido, percebe que tem muita história muito bonita, tem muitos princípios maravilhosos, mas Leonora não está dentro disso, não. Ou Pádua não tá longe de ser aquilo que eu leio nos livros. Não. E essa convivência é muito interessante. Conta um pouquinho aí como é que foi isso, né? Olha, ele já tinha ouvido falar um pouco da fé, eu acho que por causa dos patamares, né? Quando teve a inauguração, deve ter tido bastante. A mídia, né, na Inglaterra talvez mostrou e ele viu. Sim. Ele era uma pessoa que ele diz que era uma pessoa que estava buscando, né? Digamos. Ele já tinha. Né, ele cresceu anglicano, né? De família anglicana. Foi em escola anglicana na Inglaterra, e então cristão, né? E ele, no trabalho dele, que ele trabalha com TI, conheceu muitos muçulmanos, ele chegou a estudar um pouco sobre o Islã, mas no final não se interessou, chegou a estudar também mais sobre o cristianismo, também não estava se interessando, não estava se interessando, e ele disse que chegou até a tentar ser ateu, mas não conseguiu. Não conseguiu ser ateu, porque ele sabe, não conseguiu achar a resposta no caso, não ter, quer dizer, ele sabia que existia alguma coisa, né? E aí, quando a gente se conheceu, aos poucos, ele foi conhecendo os barrais, que foi super. Ele começou a frequentar as atividades barrais em Campinas, as casas dos barrais, começou a fazer o livro 1, na época, né? Isso a gente já tá. São 20 Gostoso. anos, né? 20 anos atrás, mais de 20 anos. E aí ele começou a fazer o livro 1, e eu acredito que ele já estava no livro 2, eu acho, quando ele estava numa das viagens internacionais dele a trabalho, na volta para o Brasil, ele disse que decidiu no meio do avião, teve visões e alguma coisa assim, umas realizações assim, né, e decidiu se declarar. Como Então é que isso é? foi. Que aconteceu? Não, ele teve disse que teve uma inspiração no meio do voo, né, que
E ele disse que foi quando ele entendeu a oração obrigatória, a curta. E quando ele meio que acho que se tocou o que é a oração obrigatória curta, e aí foi que ele sentiu que estava na hora de declarar e ele se declarou. Aí foi mais ou menos 1 ano e meio depois que a gente se casou. Interessante, né? Muito interessante. Essa situação em que ele também tentou ser ateu é muito engraçado até, né? É legal porque ele é aquela coisa de você conseguir se distanciar e ver que não dá para se distanciar, né, da espiritualidade, do conceito de ter um Deus, né, de ter essa. Não é possível, né? Não é possível ter tanta coisa e não ter tido um criador, né? Então, Sim, essa impossibilidade da inexistência de algo maior do que o que a gente vê é realmente complicado. Acho que é mais difícil provar que não existe Deus do que provar que existe, existe, né? sim. Mas aí pronto, ele teve essa, vamos dizer, essa inspiração, esse tocar, né, durante a oração, e aí se tornou Bahá'í e tal. E aí vocês viveram em Campinas já há algum tempo, né? Depois de casado também, não foi de repente. Vivemos quase 3 anos, né? E aí, olha, A lembra gente que morou, a é, gente morou um tempo na Europa, o trabalho, ele foi a trabalho, a gente ficou uns meses lá, fizemos a nossa peregrinação também de 9 dias nesse período, e voltamos para o Brasil, e aí já tava com meio que malas prontas para ir para o Canadá. essa ida, hoje você mora no Canadá, né? Sim, né? Montreal? Montreal, é isso. Montreal. Isso. Essa ida para o Canadá foi uma ida ligada ao trabalho dele, né? Não, na verdade a gente decidiu, depois que nós casamos, decidimos que não queríamos morar no Brasil. Ele não queria voltar a morar na Inglaterra, e a gente achou que o Canadá seria um país que estaria, digamos, no meio, né, da distância entre o Brasil, entre a Inglaterra. E interessante que na época a gente olhando, né, o Canadá como um país tinha a forma como eles, a gente até achou, parecia que tinha conceitos barrais no sentido de a unidade da diversidade, porque a propaganda do Canadá é de que recebia imigrantes, né, de culturas diferentes e religiões diferentes né, e aceitava todo mundo, e a gente achou isso interessante, né, essa ideia do Canadá, e a gente aplicou como imigração, né, fizemos toda a papelada, foi só depois que deu a coincidência dele ser transferido pelo trabalho, mas antes a gente não foi pelo trabalho, não, foi de Então vocês vontade de foram com querer. a cara e com a coragem. Mas com a sorte de já ter o emprego, ter conseguido transferir o emprego dele do Brasil para Ah, cá. sim. É. Então a gente Nesse período, não passou pela dificuldade de ter que procurar emprego, que é o que é difícil, né? Quando se muda, quando o início de quem chega num é, lugar, não precisa ser num país, é, né? Sem emprego é difícil, né? É difícil agora você tá, tem que ter, né? Tem que ter uma fonte de renda, porque, né, a gente vive num nesse mundo período que vocês não tinham crianças ainda não, né? não, não. Não, na verdade, eu vim pra cá, eu tava grávida. Quer dizer, Ah, foi o início de gravidez, quando eu mudei, quer dizer, eu cheguei já com já preparativos para ter o filho. são dois meninos, duas meninas. São 2 meninos, um de 16, Anis tem 16 anos e Cheyenne tem 12 anos. Ambos nasceram no Canadá, mas o Anis é meio Ambos do nasceram. Brasil, né? Exatamente, é made in Brasil. Tem que lembrar ele sempre disso. Olha, É, é do Brasil. exatamente. Mas, Leonora, como é que é, então, chegar num país estranho, né? Apesar de dominar a língua, mas um país estranho. Olha, eu acho que a gente estava falando sobre isso, essa questão de mudança, né? Eu sinto que é muito pessoal, né? Quer dizer, eu já vim de uma família que já saiu do seu país para um outro país, né? Mesmo dentro, quer dizer, no Brasil eu já cresci com essa ideia de que minha família já era estrangeira, né? E a gente mudando de várias cidades, né? Então a mudança em si, para mim, nunca foi alguma coisa de muito difícil de fazer nesse sentido de sair. E a gente. Tanto que a primeira coisa que a gente fez foi ir para a sede Bahá'í, aqui. Primeiro contato que eu fiz foi mandar e-mail para a comunidade Bahá'í, né? Então a gente tem esse contato que a gente tem, né, de comunidade, de chegar no lugar. Até quando a gente viaja, né, os Bahá'ís quando viajam gostam de entrar em contato, falar, quero participar de Festa 9 Dias, quero participar disso. E você vai atrás daquilo que é da sua comunidade, né? No nosso caso, a gente não conhecia ninguém. Eu nunca não conhecia ninguém que morasse em Montreal.
A gente chegou sei lá, numa quarta-feira, no domingo eu estava na sede na reunião devocional. Cheguei, ó, eu tô aqui. Quer dizer, em outras situações a gente não faz isso, né? A gente não vai atrás de uma comunidade totalmente estranha e falar, olha, eu sou, né, meu nome é Leonor, eu vim do Brasil E então, esses, essa coisa, então essa coisa de você nunca vai se sentir sozinho nesse sentido, né? Chegando num lugar que já tem comunidade, claro, que foi o esses nosso caso. Esse espírito de unidade, você falou do Instituto Ruhi, que ele fez o livro 1, livro 2 e tal, e no mundo inteiro está se estudando esses mesmos, tem essa mesma estrutura, essa mesma Sim. estratégia educacional, né, de aprendizado. Então, isso realmente a gente começa a sentir aquilo que Bahá'u'lláh escreveu, que a Terra é um só país, né? A gente Você vai muda trocando figurinha, né? é, Você fez quais livros? Eu fiz um, dois, três. Você fez o quê? Você faz o quê? Você participa disso. Então, agora o vocabulário está muito parecido, né? A gente entende o que o outro faz do outro lado do mundo, né? exatamente. Porque a gente faz a mesma coisa, né? Parecida, né? Adaptado à nossa. Isso é muito legal, né? Agora, eu fico imaginando, por isso que eu acho, eu sempre digo isso, sabe? É, não só os iranianos, mas ingleses, americanos, armenos, todos os amigos que vieram, estou falando, se referindo ao Brasil, né? De Sim, sim. cultura tão diferente, principalmente pessoal que veio do Oriente, né? Cultura diferente, língua diferente, tudo diferente, e chegar num país, porque Dona Leonora, da qual você herdou o nome, foi homenageada, né? Sua mãe homenageou Dona Leonora com seu nome. Imagina chegar num país do tamanho do Brasil sem nenhum barrai. Não tinha fé 19 dias, não tinha comunidade que ela ia É, procurar e vou lá visitar os barrais, com, né? com Então são certeza. verdadeiros heróis. Não, com certeza, são verdadeiros heróis. Não se compara, assim, não querendo diminuir o valor dos que saem como pioneiros agora, lógico que não. Claro que Mas não. as dificuldades que eles passaram, né, são dificuldades materiais, emocionais, de poder chegar num lugar, não poder falar o idioma. Muitos não conseguiram trabalhar por causa do idioma, porque não, profissão, né, não existe reconhecimento. Muito difícil, com certeza. Agora a gente vive num mundo que você pode aprender o idioma online, você pega um app, você aprende um pouco do idioma, você chega num lugar, um mundo globalizado, sempre tem alguém do seu país que você pode procurar para conversar. Você consegue comprar comida do seu país em outro país que você mora. Tipo, aqui eu compro coxinha, pastel, tudo, não tem problema É, nenhum. Então tem essa, né? Trabalhar, você pode trabalhar remoto, você pode continua a trabalhar onde você trabalhava, do outro lado do mundo. Então exatamente. mudou muito, né, essa É. E essa facilidade, questão. entre aspas, porque daqui a 100 anos o pessoal vai achar engraçado como era difícil esse pessoal como nós, que viviam 100 anos atrás, né? Então, É, assim, é. esse desenvolvimento, esse crescimento, é tudo às custas de sacrifício, né? Às custas de muito trabalho. E eu fico imaginando, olha, eu acho que eu morria de fome no Irã se eu fosse pioneiro para o Irã, como os seus pais vieram para o Os vieram Brasil. para cá. Pelo amor de Deus, amigo, já É. escreve de trás para frente. A gente escreve da esquerda para a direita. O pessoal Exatamente. escreve da direita para a esquerda. É uma confusão danada. O Exatamente. livro, em vez de É, começar da direita, é, começa lá no final. é, É tudo. é. Eu ia passar fome. E tem até uma história muito interessante que jovens aqui, não vou citar o nome, porque quando eles ouvirem, eu já contei Vamos essa saber quem é. história em outro episódio, e eles vão saber quem são, né? É. Mas eles foram fazer peregrinação. E naquela época, nos anos 70, peregrinação também tinha uma parte que podia visitar o Irã. Então eles Sim, sim. passavam, né, no Irã, passavam em Teherã e tal. Então eles foram. Eram vários jovens, né, mas aí É. 3 jovens de descendência iraniana, filhos de iranianos, foram para o restaurante chique, todos eles bem vestidinhos, de terninho e gravata e tal, e pediram uma refeição. O garçom veio com o cardápio, né, para oferecer lá os pratos que o restaurante oferecia. Aí um deles falou, falava, conversava, né, e pediu para explicar qual o tipo de comida e tem. Então, o garçom, mas o cardápio está aí, Aí, é. mas nós não sabemos ler. Quer dizer, Fomos os três analfabetos. eram analfabetos, quer dizer, os caras todos. Então, tinha isso também, né? Vocês, às vezes, a famílias ensinavam as crianças a falar, mas não ensinavam a ler e escrever, né? É Por muito sinal, você diferente, sabe com ler e certeza. escrever?
Olha, eu não sei. Quando eu era pequena, eu lembro que. Analfabeta, Leonora, que Não, analfabeta total. Ainda mais aqui, porque aqui, nesses países aqui como Canadá, Europa, Estados Unidos, que tem os iranianos, muito iraniano, eu nem me atrevo a dizer que sou iraniana, porque começar a falar, eu não consigo entender, não sei nem da comida direito, porque minha mãe tinha que. Na época, no Brasil, não existia tanto os ingredientes, usava ingrediente brasileiro em comida persa, porque não tinha o equivalente, né? Era tudo. Mas com certeza, muito essa coisa Eu, quando era pequena, eu lembro que quando teve aquela conferência dos 10 anos da Expedição Luz Verde, em sim, 1985, né, que foi em Manaus, é, e a Batubarra ia vir, e nós íamos participar. Eu lembro que eu falei para minha mãe, né, eu tinha 9 anos, falei para minha mãe, falei assim, eu quero falar com a Matubarra em persa, né? Eu quero escrever alguma coisa, não lembro qual que foi. E aí eu comecei a aprender, né? Eu lembro que tava tendo aulas em casa, né? E aprendi a escrever um pouquinho, mas já esqueci tudo, né? Já a gente não usa, pois é. esquece, Tem isso, né? né? Tem essa questão. Mas então, aí você está no Canadá, chegou, tem uma comunidade, diferentemente. É interessante essa sua história, e você vai contar muito mais ainda, mas é interessante que você é aquela pioneira que se qualquer Casa de Justiça fala, né? Que perguntaram, acho que foi da nossa Assembleia Nacional, quem é o pioneiro? Quem deveria ser considerado pioneiro? Então, a Casa de Justiça responde que pioneiro é todo aquele barrai que sai do lugar onde vive, vai para outro lugar e continua servindo a fé. Esse é pioneiro, porque, na verdade, o que a gente percebe hoje é que a gente pode ser pioneiro a todo momento. Eu estou no Uhum. supermercado, eu estou em qualquer local que uma pessoa do meu lado nunca ouviu falar da fé, e eu começo a falar da fé para mim, e ele, para ele, eu sou um pioneiro na vida dele. É Eu sou o o espírito, primeiro, né? O né? espírito de serviço, né? Isso, eu sou É. o primeiro a informar para ele quem é Barral lá e tudo mais. Então, a Casa de Justiça responde dessa forma. Então, você também é pioneiro. Como tem hoje uma categoria que é pioneiro de curta duração, que a pessoa sai da sua cidade, vai para outra, fica 2 anos, 3 anos, depois volta. Sim. Às vezes é transferido do trabalho. E aí, Uhum. quando chega naquela localidade, como você já deu uma palhinha aí, né? Quando É. chegou na cidade, já procurou a comunidade, já participou de reuniões barrais. Então, esse é o pioneiro. Então, é interessante a sua história, porque é uma categoria que a gente tem poucos, né? Quando a gente convida os amigos, como convidamos você, para participar do programa, uma graça de podcast, o pessoal até pergunta: o que é uma graça de podcast? Uma graça porque a gente poder servir a fé, seja onde a gente estiver, é uma graça de Deus, né? É um privilégio, é uma bênção, né? E é uma graça porque tem muita história engraçada nesse caminhar, né? Mas então é isso. Então você tá oferecendo para nossos espectadores uma forma diferente, que é aquela família, porque você já era casada, que sai de um lugar e vai para o outro e continua servindo a fé. Mas Eu acho que muitos de nós que saímos do Brasil, né, nossa turma de jovens, tem vários dos meus amigos saíram, foram para vários lugares do mundo, e acho que o espírito é o mesmo, né, quer dizer, a gente sai, a princípio, a motivação inicial de sair não é de dizer, não, eu quero sair como pioneiro para tal lugar, né, mas o momento que você chega, as decisões que você faz a partir daí, por exemplo, a gente, quando decidiu comprar uma casa, a casa tem que ter uma sala onde você possa receber gente para fazer reunião Bahá'í. é, Né? Então, essas coisinhas, né, que você vai pensando, tem que ter lugar para ter estacionamento para as pessoas estacionarem o carro na rua. Quer dizer, essas coisas foram passando, né, pela nossa cabeça no momento que a gente estava procurando todas essas, né? exatamente. E a gente também mudou para uma comunidade, quer dizer, uma área tipo um distrito, né, que tem a sua própria, que tem uma comunidade menor, né? Quer dizer, a gente não faz parte da parte grande de Montreal, a gente está no mesmo agrupamento, mas são assembleias diferentes, né? Ah, Como é que é essa estrutura aí em Montreal? Porque é uma cidade olha, grande, né, Leonor? na verdade, é a questão geográfica, né? Então, por exemplo, Montreal é uma ilha de Rio, né? Quer dizer, mas ela é uma ilha. Dentro da ilha de Montreal existe o município de Montreal, oficialmente, né? Um município, e alguns, digamos, acho que 15 municípios menores.
né? Esses municípios menores, se existem barrais se existem mais de 9 barrais, cada município pode ter a sua assembleia, né? Então, dentro da ilha de Montreal, existem 4 ou 5 assembleias. A Assembleia de Montreal, que é a maior, e assembleias menores. Mas todos nós estamos no agrupamento de Montreal. Então, é meio misturada a questão aqui, porque a gente usa... É como se fosse, por exemplo, vamos pegar São Paulo, né, ou qualquer outra cidade, Belo Horizonte, mas é como se fosse a cidade de São Paulo e a cidade circunvizinha, Santo André, São Bernardo, ali. É como assim, se fosse assim? Mais ou menos, porque aqui Porque essas cidades tem a têm questão... prefeitura, têm administração própria? Que são cidades grandes. Sim, tem, mas são cidades muito pequenininhas. Porque aqui era assim, existe a questão política e que no passado eram tudo parte de Montreal, daí eles separaram. Quer dizer, existem essas, né? Então são cidadezinhas pequenininhas que usam os mesmos serviços de polícia, bombeiros, essa coisa, então é meio misturado. A gente fala Montreal, para quem não é daqui, né? A gente fala, a gente mora em Montreal, mas para quem tá aqui a gente é mais específica, tipo um distrito, digamos assim, né? Tipo um bairro, na verdade. Acaba sendo um bairro que tem a sua própria administração, é um município próprio, né? Mas a gente é tem a sua própria bem assembleia. próximo. Tem a sua própria assembleia, exatamente. Quer dizer, são comunidades pequenas, algumas assembleias são mais ativas que outras não são tão ativas, né? Mas o agrupamento é o agrupamento de Montreal, então a gente está sempre fazendo atividades, né? Tipo assim, os meus filhos, né? Um tá fazendo livro 1, faz livro 1 numa outra comunidade que é 5 minutos daqui, que é bem próximo, né? E o que faz o grupo de pré-jovens também está numa outra comunidade, com crianças também de outras comunidades, mas é tudo no mesmo agrupamento, né? Interessante. E cada uma tem a sua própria independência, né? Já tem sua própria assembleia local. São assembleias, são comunidades pequenas, né? Elas têm ainda algumas são um pouco mais estabelecidas, outras são menores e precisam de apoio das comunidades vizinhas, né? Mas o trabalho é uma área, digamos assim, geográfica da parte de Montreal, que no caso aqui também tem a questão do idioma, né? Onde se tem atividades em francês ou em inglês. Então a gente está na parte que tem mais atividades em inglês, né? Então tem isso também, né? Então essa aí junta algumas comunidades por causa disso, por causa do idioma. Interessante, né? Mas aí, então, você estava dizendo que você chegou. Quando chegou, procurou a comunidade. Essas histórias, assim, que se você lembra de algum... Porque é sempre pioneiro, seja de que circunstância for, quando sai de uma cidade e vai para outra, tem sempre desafios, né? Principalmente no início, você relatou uma coisa importantíssima, né? Que a vida de um pioneiro é Barral lá no centro da vida dele, né? Quando vai alugar, quando vai comprar uma casa, quando vai construir uma casa, já pensa na casa como um pequeno centro barrai, uma pequena local de atividades barrais, né? Se tem criança, um espaço para que tenha aula para criança, aula de criança, reuniões com criança e tal. Como é que foi isso? Olha, a gente foi exatamente isso que aconteceu, né? Quer dizer, a gente chegou, no começo a gente estava na comunidade maior, né? Participando das atividades locais, e em mais ou menos 2 anos a gente mudou para esse bairro um pouco mais distante, que é onde a gente começou a participar das atividades dessa parte. E com relação porque assim, a gente aqui tem são desafios que todo mundo tem, né? Mas questões culturais, por exemplo, né? As pessoas não são muito chegadas em ir na casa dos outros, digamos assim, né? Culturalmente não tem aquela coisa que no Brasil abre a porta, entra e vamos bater papo. Aqui existe um pouco mais, porque é por causa do clima também, metade do ano tá tão frio, ninguém fica na rua andando à toa, né? Para você chamar para entrar dentro de casa. Metade do ano é frio, né? Olha, mais a metade do ano. Que delícia! Metade do ano é neve. A outra... Mas então, assim, você tem... Está bem no norte, né? Não, é no sul do Canadá, porque norte do Canadá é o Ártico, né? A gente está no sul do Canadá, mas que já está bem norte, né? Mas a fronteira com o norte dos Estados Unidos. Exatamente, a gente está literalmente a meia hora da fronteira com Nova York, o estado de Nova York. Mas então, aí você está falando da casa. Então, aí o que a gente faz, né? Quais foram nossos primeiros passos? As crianças, né, pequenas, a gente participa de, aqui eles chamam de playgroups, que são esses grupos de você vai
alguns são em igreja, alguns alugam e aí você vai fazendo as amizades, e aí a nossa, digamos assim, a forma como a gente atrai as pessoas para vir é para chamar para atividade de Ayamerrá. Como não é assim, você não precisa estar ensinando a fé, né? É uma festa, né? Que você está convidando as pessoas pela hospitalidade, pela caridade. Então, isso foi uma coisa que é muito comum às famílias com que tem criança pequena, né? Que estão aqui. É a forma como eles apresentam a fé para as pessoas, né? Para os amigos. Convida para uma festa Ayamerrá, manda atividade Ayamerrá para a escola. Aí os professores ficam sabendo, né? Então essa é a forma como a gente, né, entra na vida, exatamente, né? Muitas das famílias aqui com crianças pequenas usam isso, né? E a festa de Nowruz também, quando tem. Mas fala um pouquinho dessa festa de Ayam-Ra, que são os chamados dias intercalares, Os dias né? intercalares. Porque tem muitos amigos que não são barrais, então é interessante. Então é assim, que é o período, né, de 4 ou 5 dias que antecede o último mês Bahá'í, que é o mês de jejum. E é um período de festividades, a gente abre de hospitalidade, de você caridade, a gente faz as crianças, né, em aula de crianças, no grupo de pré-jovens, fazem projetos. Todo ano a gente junta, né, manda e-mail para todos os amigos dizendo que a gente está arrecadando dinheiro arrecadando comida para dar para os. Porque aqui também a gente acha que Canadá é rico, mas tem muita gente com dificuldade para conseguir. Sempre tem alguém que tem mais do que os outros. Exatamente, então a gente a gente usa esse período desses 4, 5 dias de Ayamerrá para isso, para entrar e chamar as pessoas para participarem desses projetos, né? A gente tem esses projetos de serviço que a gente faz como família ou através dos grupos de pré-jovens, né? E aí também é aquela coisa de explicar, olha, a gente não tem Natal, a gente não comemora Natal, esse é o período que a gente faz troca de presentes, que as crianças ganham presentes, porque aqui o Natal é uma coisa muito grande, né, como em qualquer outro, né, país de cultura cristã. Então, quando chega no final do ano na escola, todo mundo fica perguntando, né, o que você quer de Natal? O que é Natal? Natal. Aí os meus filhos falam assim, não sei, não tem, né? E aí era essa coisa da gente fazer questão de falar para as pessoas que nós não comemoramos, né, esse período de final de ano, né, como a questão religiosa, a gente não comemora o Natal, a gente participa de atividades com os amigos, mas a gente tem o nosso período, que é o período de Ayamerrá, que é onde a gente faz as festas, que tem os presentes. Isso foi muito legal, porque foi muito fácil falar sobre a fé, e eu acho que até acho, tendo criança, ajuda, né, nesse sentido, ter criança pequena. E você cria um espaço para falar com outras mães e com os pais, e aí você fala, quer dizer, então todos os nossos amigos aqui que não são barrais sabem que nós somos barrais, né? E aí, essas atividades. Mas, Leonora, e curiosidades? Deve ter curiosidades, assim, coisas bem diferentes, que você nunca imaginava que realmente, não só ligada à comunidade Bahá'í, mas como o país em si, por exemplo, é um cultura? país... ligado à cultura. Olha, sim, com certeza, bem diferente, né, da cultura brasileira. Quer dizer, o Canadá é um país recente, né, digamos, não é um país como os países europeus. Ele foi colonizado por ingleses e franceses, então existe a colonização europeia aqui. Não é que nem os Estados Unidos, que teve a sua guerra, né, que se separou da Inglaterra e criou toda. Eles ficaram bastante tempo. Inclusive, o Canadá faz parte do que chama de Commonwealth, que é o grupo de países que ainda não são colônias, mas consideram o rei ou a rainha da Inglaterra como o próprio rei e rainha, né, do país, né? Então tem essa ligação ainda, né? Tipo, o nosso dinheiro aqui tem a foto da rainha Elizabeth, né? E a cultural, assim, a comida é diferente, né? Claro, aqui se faz muita coisa. Por exemplo, aqui quando faz frio, quer dizer, quando a temperatura cai e fica abaixo de zero durante muito tempo, os lagos congelam. Então a gente pode andar no lago. As pessoas dirigem no lago. Eu já atravessei de um lado para o outro, que no verão eu vou de ferry, de barco, e no inverno eu vou de carro. Dá para ver, né? Eu tô dirigindo no gelo. Tô passando com o meu carro em cima do gelo. Aí eles param o carro no meio do gelo, fazem um buraco e começam a pescar. Como os esquimós. Exatamente. Tem a cabaninha,
você fica dentro da cabaninha, que é mais quentinha, tem até aquecimento na cabaninha, porque o gelo tá tão grosso que não vai derreter, né? Não tem perigo. Então lá pescando, então tem essas coisas interessantes, né? Existe aqui se faz muitos esportes de inverno, né? Tem coisas que eu nunca tinha visto no Brasil, nunca tinha nem visto na televisão, alguns esportes, quando eu cheguei aqui, olhei, não sabia o que era. E a estrutura da comunidade Bahá'í? Quer dizer, tem também uma Assembleia Nacional, tem as assembleias locais. Tem, isso. Aqui o Canadá, eles são bem, eu acho que é uma comunidade ativa, né? Quer dizer, as maiores cidades têm bastante barrais, né? Que é Montreal, Toronto, Vancouver. Ah, foi um período que Canadá e os Estados Unidos eram uns anos, até os anos 60, eu acho, eles eram uma Assembleia Nacional só, né? Que era a Assembleia Nacional dos Estados Unidos e Canadá. Então, existe muita ligação entre os Estados Unidos e Canadá no sentido de comunidade Bahá'í. A gente teve aqui. Então, a gente tem. Então, a Matubaharu Yehanom é de Montreal, nasceu em Montreal. Inclusive, a casa que ela morou é um santuário, é o único santuário Bahá'í no hemisfério ocidental. Explica isso um pouquinho, porque isso Isso é uma coisa que também não sabia. Eu não sabia pois é. antes de mudar, e muitas pessoas não sabem, né? Então, quando May Maxwell, a mãe de Ruhi Hanon, ela fica. Essa história dos primeiros barrais, né? Dos barrais antigos dos Estados Unidos e Canadá, muitos deles eram. Eles se encontravam nessas conferências, né, de estudos religiosos, né, que tinha em Chicago, né, isso, tanto que Greenacre é um desses que a proprietária, a família que era proprietária de Greenacre era interessada nesses estudos, né, de espiritualidade. E é por isso uma que escola Bahá'í. exatamente, uma escola Bahá'í, e é onde os primeiros Bahá'ís, né, norte-americanos vieram desses grupos de estudos, né, que foram conhecendo a fé e se tornaram Bahá'ís. E May Maxwell, que era uma Bahá'í dos Estados Unidos, se ela conheceu o Sr. Maxwell, eles se casaram, ela mudou para cá, porque a família Maxwell, os dois, o pai de Ruhi Hanon, que é o arquiteto do Santuário do Bab, né, ele e o irmão são dois arquitetos. A família deles, eles eram conhecidos aqui em Montreal, existem outros prédios, na arquitetura de Montreal eles são conhecidos, né? Então eles, né, moravam aqui, e a May Maxwell tinha correspondência com o Abdu'l-Bahá, e ela convidou o Abdu'l-Bahá, quando o Abdu'l-Bahá veio para a América do Norte, que ele veio para os Estados Unidos, ele visitou Montreal, e foi a única cidade canadense que ele visitou. E ele chegou, ficou na casa dela, na casa deles, né, por alguns dias, e depois foi para um hotel em Montreal. E existe, então, quando ele chega, né, ele tem foi documentado que ele chegou na casa, Ruhi Hanon, acho que tinha 2, 3 anos de idade, e ele fala para May Max, ele fala assim, olha, essa aqui é a minha casa, e vocês são meus. Ele usa isso, né, ele diz, vocês são parte de mim, e essa é a minha casa. E por conta disso, o guardião deu o título para a casa, a gente chama da casa do Maxwell, né, o Maxwell Home, como um santuário. Então você vem, existe um protocolo de visitar, você visita o quarto que Abdu'l-Bahá ficou, é um local para se fazer orações, né? E é chamado de o Santuário de Montreal, né? É o único santuário. E a gente recebe, e é o único do hemisfério ocidental, quer dizer, a gente tem os lugares sagrados, né, que estão no Iraque, no Irã, em Israel, e até a casa né, mas é o único. Tanto que nenhuma outra casa que Abdu'l-Bahá visitou, nenhum outro local que ele visitou na Europa ou nos Estados Unidos, ele disse que não tem esse título de santuário que a casa da família Maxwell aqui em Montreal tem. E eu tenho o privilégio de servir lá, então uma vez por mês eu vou servir como guia, que a gente recebe as pessoas que visitam, a gente explica qual que é o procedimento, a história, né, da casa, a visita de Abdu'l-Bahá. Quando ele veio para cá, ele ficou aqui 10 dias, né? Então, Interessantíssimo, né? Isso realmente cria uma distinção enorme, né? Sim, com certeza. E aí, recentemente, quando a Matubaha ainda era viva e morava em Haifa, ela tinha, tanto que as pessoas que fizeram pregnação e que lembram, visitaram a casa de Abdu'l-Bahá, ela existia 2 quartos que ela chamava dos quartos de Montreal, que era onde ela tinha os objetos pessoais dela. Quando ela faleceu, a Casa de Justiça mandou tudo de volta. Então a gente tem aqui o quarto que era dela com objetos que são os objetos pessoais dela, né? Como um museu, né? Exatamente, é como um museu, né? Essa parte que tem.
E aqui se faz, por exemplo, muitas vezes, quando eles querem receber dignatários, a Assembleia Nacional vem até aqui, eles recebem os dignatários aqui dentro do santuário. A Assembleia Nacional, de vez em quando, também, a sede deles está em Toronto, mas eles às vezes fazem as reuniões deles aqui. Existem barrais que vêm de outras comunidades do Canadá para fazer essa visita, então eles vêm em grupos separados de jovens, grupos de comunidade que vêm visitar o santuário junto. E tem visitas de amigos buscadores da fé, que não são Tem porque tá listado, né? Quer dizer, se a pessoa dá um Google Bahá'í, ele vai ver que tem a sede Bahá'í e vai ver que tem esse chama de o Santuário Bahá'í. E se quiserem, eles têm que vir no horário que está aberto, mas se eles vierem, eles podem entrar e podem conhecer. Inclusive, tem pessoas que são estudantes de arquitetura, que vêm conhecer a casa porque era a casa do senhor Maxwell, que tem uns aspectos de algumas coisas da área de arquitetura. Toda a casa? Ele ele construiu. Na verdade, são casas germinadas, né? Quer dizer, isso já faz antigo, né? Isso aí, tem mais de 100 anos. E ele foi que desenhou o projeto dessa casa, que era dele, isso. E toda a decoração interna. Né? Poxa, que legal, né? Ou seja, é muito interessante essa. Mas nós estamos. E tem uma história que tem a ver com o Brasil, que quando Dona Leonora, quando Abdu'l-Bahá ele manda as epístolas do plano divino, que ele diz, né, que tem os projetos de pioneirismo, quer dizer, para onde que os Bahás deviam ir, que foi para os Bahás dos Estados Unidos, né? Ela decide sair como ela quer fazer alguma coisa, né? Ela quer sair como pioneira. E ela entra em contato com May Maxwell e vem até Montreal, até essa casa, que é a casa onde May Maxwell morava, e fala para May Maxwell: olha, eu quero muito servir, existe essa possibilidade de ir para o Brasil, que Martha Root já teve lá antes e abriu a comunidade, e eu não sei se eu vou. E aí a May Maxwell fala assim: olha, você está esperando o quê? Vai, pega logo esse navio. Né? Então foi ela que deu um empurrão aqui na casa nessa casa em Montreal, para a Dona Leonora sair e pegar o navio para ir para o Brasil. Né? Ela conta isso nas memórias dela, né? Interessante. E você, então, é a Cicerone, a guia da casa, uma vez por mês? Uma das guias. Uma vez por mês a gente tem um grupo de 4, 5 pessoas que recebem os visitantes aos sábados. E há muitas visitas, Leonora, Olha, no verão, né, que é onde tem mais gente visita Montreal, tem bastante. A gente tem, às vezes, a casa fica cheia, porque tem um período de visita, tem bastante visita, sim. E teve várias histórias. Teve uma vez, recentemente, teve uma senhora do Irã que veio visitar, e foi muito emocionante ver, porque na minha cabeça fiquei pensando, poxa, ela tá vindo do Irã, Bahá'í, vindo do Irã, para um lugar que ela pode orar sem ninguém matar ela, né? Digamos assim. Né? Que coisa. E veja a sensação da pessoa que sai de um lugar que ela não pode visitar nenhum santuário, ela não pode, é perigoso ir até os lugares onde eram, né, a casa do Baba, a casa de Bahá'u'lláh. Não, obviamente, não pode ir para Israel, né? E vem para cá, porque ela tinha família aqui no Canadá visitando, e ela estava lá, e ela estava muito emocionada de poder ter essa oportunidade de visitar essa casa onde Abdu'l-Bahá esteve, né? Onde Abdu'l-Bahá visitou. E aí a gente percebe, nossa, como a gente tem sorte, né? Que a gente pode professar a nossa fé e exatamente, a gente pode com a liberdade, né? Com a liberdade que eles não têm. Mas pode chegar o tempo também. E continuam firmes com todas as dificuldades que eles têm. O cuidado que a gente tem que ter é não perder as oportunidades que temos hoje, porque pode chegar o tempo também que a gente pode ser impedido de falar da fé. Sim. Eu lembro dessa época, nos anos 70, quanto a gente ouvia nas palestras, nas conferências, que o tempo é curto, que nós temos que aproveitar, ensinar, porque o tempo é curto. O tempo é curto. 50 anos atrás. O tempo era curto. Não, digo assim, porque 50 anos atrás, quando a gente ouvia isso, que a gente podia um dia ser impedido, ia ter dificuldade, falando, como dificuldade? A gente entrava em qualquer bairro em Salvador, falando da fé com total liberdade, fazer ensino no interior de Minas. Era um verdadeiro passeio turístico, porque todo lugar que a casa que a gente ou batia palma, ou via alguém no portão e falava da fé, a gente era convidado para comer pão de queijo e tomar cafezinho. Entendeu? E aí o pessoal falando que isso pode chegar um tempo disso não vai acontecer, a gente pode ser impedido, soava para a gente como se fosse uma coisa meio impossível, sabe, de acontecer, e era como se fosse uma espécie de
de, de estímulo para que a gente ensinasse cada vez mais, porque pode chegar o tempo em que a gente não vai poder ensinar. Mas a gente vê hoje a dificuldade que é para falar da fé, porque Para é falar da uma fé. descrença enorme. E ninguém vai abrir a sua casa e convidar você para... Ninguém Não. abre. Nós fizemos aqui há uns anos atrás, um ano antes da época do Covid, da pandemia, nós fizemos um mapeamento aqui na nossa vizinhança, aqui em Mojimirim, que é uma cidade pequena, com 100 mil habitantes, e aqui também a comunidade é departamentalizada, né, em 5 vizinhanças. Sim. E cada vizinhança tem as suas atividades, mas tem uma festa no dia central. E na nossa vizinhança aqui, nós estávamos no início, 5 anos atrás, talvez, começando a atividade de vizinhança, então nós fizemos um mapeamento, onde a gente separamos assim, eram 9 ruas, eu acho, 3 ruas de cada área aqui da vizinhança, perguntando às pessoas quantas pessoas moravam na casa, se tinha criança, se tinha jovem, blá, blá. Muitos davam informações, mas mais da metade não falava nenhum nome. Falava, por que você quer saber quantos que moram aqui? Quem são vocês? Aí nós nos apresentávamos como educadores, como barrais, que a gente estava fazendo uma pesquisa no bairro para poder promover cursos gratuitos sobre a importância da oração, sobre vida após a morte, sobre a convivência entre várias religiões e que Deus é um só, coisas assim, né? Tem pessoas que não davam nenhum nome, falavam, não vou falar meu nome de jeito nenhum. As casas, muro com 3 metros de altura, cerca elétrica, câmera. Quer dizer, olha a diferença dos 50 anos atrás. Os muros eram de 1 metro de altura. A gente via a pessoa... na porta. Todo mundo, você via a pessoa sentada lá dentro tomando um cafezinho, ela convidava. Via. As pessoas, no final da tarde, colocavam cadeira no passeio e ficavam sentados batendo papo e dando tchau para o vizinho. Hoje você não vê ninguém na rua, e nós vivemos num país tropical. Eu fico imaginando aí no Canadá, no inverno, o pessoal não deve pôr nem o nariz na porta, por causa do frio e porque também, às vezes, aqui a violência é maior, naturalmente. De qualquer maneira, a insegurança está em todo lugar, né? Então, realmente, essas oportunidades, e você falou sobre o Nauru, sobre os dias intercalares, a Yamirá, que são oportunidades que a gente pode criar estratégias de levar a fé, né? E um local, como você está relatando aí em Montreal, é fantástico para poder divulgar a fé e tudo mais, né? Aqui também, onde as comunidades que são mais receptivas, que são as comunidades de imigrantes de países de cultura, digamos assim, latina, uma cultura mais assim, que são exatamente esses que gostam, que tem esse contato de abrir a casa, de fazer amizade com o estranho. A cultura, digamos assim, nórdica, europeia, a norte-americana, que venha de uma cultura europeia, são mais reservados. Né, eles não têm essa coisa de abrir a casa para estranho, né? Então eu vejo aqui, né, os bairros onde a comunidade de Montreal tem muitas atividades com jovens e pré-jovens, é uma comunidade ativa, né? A gente vê pelos resultados, a gente olha nas reuniões de reflexão ou nos e-mails que vem, a gente vê aonde está tendo esses sucessos de atividades, são comunidades são bairros onde há um grupo de imigrantes maior. Isso também reflete nos Estados Unidos também, né? Quer dizer, quando a gente vê esses vídeos que vem, né? Você vê que são as comunidades onde os bairros que têm comunidades de imigrantes, eles acabam sendo mais receptivos, né? Porque o imigrante ele já se sente assim aquela necessidade, aquela carência, né? A gente quando sai do nosso país, né, da nossa cidade vai para outra, a gente já se sente carente, né? Então, digamos assim, a gente, quando recebe um convite, a gente aceita com carinho, a gente aprecia, né? O que, na verdade, a pessoa que já nasceu aqui, né, não vê essa necessidade, né? Ele já tem um grupo de amigos, um grupo né, já vem de trabalho, escola, isso. Tem que ter essa percepção porque normalmente quem é que quer que o mundo mude é quem está sofrendo. Que passou por dificuldades, né? Que passa ou que passou por dificuldades, né? Exatamente. Ou que tem histórico de dificuldades na família, né? Quer dizer. Exatamente. Mas claro que a gente também não pode discriminar aqueles mais abastados, que não são todos, né? Quer dizer,
Eu moro aqui em Mogi Mirim, num bairro de classe média, média, professor, advogado, médico, essa gente. Hum, Essa classe normalmente não quer mudar. hum, Tem comida na geladeira, come à vontade, compra o que quer, tem um carro do ano, ou se não tem um carro do ano, mas tem um bom carro, enfim, não quer mudar, a vida está boa ali para eles. uhum. Agora, num bairro mais carente, onde há uma pobreza maior, onde há uma necessidade até mesmo de justiça, né? Sim. Então, essa gente está mais aberta a Deus, está Hum. mais aberta à fé. E aí você está relatando que os imigrantes é essa categoria É essa que estão categoria, longe da exatamente. sua terra, longe das É, suas famílias, é. então realmente são tão carentes, né? É. Então é muito Uma mais. outra é uma outra que para que para mim foi não surpresa, mas também não estava acostumada com o Brasil, que existe uma concentração no ensino na comunidade chinesa, porque quando a China abriu para a fé, né, digamos assim, que pôde, né, as pessoas os barrais podiam ir para a China ensinar ou participar de o Canadá foi um dos países que que a Casa de Justiça pediu para que desse apoio. Né? Então, muitos dos jovens canadenses foram fazer anos de serviço na China. Muitos aprenderam o mandarim, o outro idioma que tem lá, e o Canadá recebe muito chinês como imigrante. Existe a comunidade chinesa aqui é muito grande. Então, eu percebi que existem, você vê, né, os livros do Instituto em chinês, livros de oração em chinês, existem atividades que são focadas para atividades barrais são focadas para a comunidade, e eles são assim, eles não têm um background, uma cultura religiosa, né? Eles estão vindo de uma Eles cultura não têm um passado. não tem passado religioso, eles são de comunismo, né? Vieram, né? Então eles são, para eles é diferente, né? Você tem que é interessante ver o processo que eles têm de aceitar a fé, né? E é muito grande aqui a comunidade chinesa Bahá'í. Em outras cidades, Vancouver, por exemplo, que tem mais chinês, tem bastante Bahá'í. Muito legal. Nós tivemos É. no Brasil uma grande dificuldade de ensinar para chineses. Hum, Teve um período, não lembro, no começo dos anos 80, eu acho, final dos anos 70, que a Casa de Justiça não criou uma meta, não, mas foi uma época que teve uma conferência internacional na China. hum, E Dona Guitia, eu lembro que foi uma das representantes da comunidade Bahá'í brasileira nessa conferência. E uma das tarefas da comunidade Bahá'í brasileira, porque não podia se ensinar naquele período, não podia se ensinar a fé na China. Então, qual era a estratégia? É nós ensinarmos para os chineses que estavam fora da China e eles ensinar para os seus hum, familiares, hum, porque eles tinham acesso. Quando naquela época não era computador, não era internet, não era celular, era carta, né? hum, E, então, carta, telegrama. Então, a meta era essa. Então, eu lembro, na cidade de São Paulo, a gente formou alguns grupos, e nesse período eu estava em Manaus, morando em Manaus, mas vim, passei um período aqui, a gente buscava, a maioria dos chineses aqui no Brasil tem pastelaria, né? Tem hum, comércio, né? Então, aí nós visitávamos esses locais para ensinar a fé. A maioria não nos recebiam, porque achava que a gente era da Polícia Federal e estava investigando, e estava disfarçado de pessoas religiosas e tal, porque a maioria dos imigrantes eram ilegais. hum. Então, eles tinham receio. Então, depois que a China abriu e teve tudo isso aí que você está contando, realmente que maravilha, né? É outra realidade, né? É. Então, tem muito chinês Bahá'í no Canadá, não? Tem. Tem bastante, tem bastante. Eles são bem ativos, participam das reuniões, tem as reuniões próprias, a comunidade deles entre eles é bem forte. Quando eles fazem uma reunião, chamam um monte de gente para vir, daí eles vêm, né? Bem, meu filho mais velho, Raul, que Raul também é o primeiro É Raul, o primeiro Raul no é o Brasil? primeiro Raul em homenagem ao nosso querido senhor Raul É, Pavão, né? é, é, Então, já tem muitos Rauls aqui no Brasil, muitas é, Leonoras também, mas é, não, meu filho e você são os primeiros, né? os primeiros, é. Então, o Raul, ele sofreu um acidente muito grave quando era criança, aqui no Soltanier, ele tinha 3 anos de idade. Ele podia ter ficado com milhares de sequelas, mas a única sequela que ele ficou é a parte lógica. Quer dizer, Hum, quando fala que alguma coisa lógica, fazer conta, essas coisas, ele tem muita dificuldade, hum, embora consegue fazer,
fez ensino médio, não quis fazer faculdade, mas o cara, para línguas, ele estuda chinês, coreano, japonês, ele encontra algum dessas pessoas aqui em Mojimirim e ele conversa, sendo uma boa com o pessoal, sabe? E você me deu ideias Interessante. agora de falar com ele para ver se a gente consegue algum livro do Instituto Ruhi em chinês, Sim, sim, porque tem. ele trabalha, né? Ele é operário de fábrica Hum, e ele trabalha, ele pega serviço o carro da empresa, o ônibus, né? Passa aqui para pegar ele 5 horas da manhã. Então ele hum. acorda todo dia entre 3h30 e 4 horas. E ele fica na internet, por causa do fuso horário, conversando com o pessoal no Vietnã. Agora ele está estudando vietnamita. Então ele estuda conversando com o pessoal Interessante. assim longe. E, de repente, puxa vida, ele podia realmente estudar os livros de Tutruhi em chinês e fazer contatos com chineses Com para fazer certeza, grupos é. de estudo. Poxa, legal. É. Mas então essas dificuldades iniciais, quando o pioneiro, quando alguém chega no próprio país, num país diferente, tem esses desafios, né, Leonor? Eu acho que a gente, quer dizer, não dizendo que não existe, que não existem mais desafios materiais, né? Quer dizer, lógico que tem, mas eu sinto que a questão cultural acaba sendo a experiência que eu tenho, a experiência que os amigos barrais que eu tenho que saíram do Brasil, a maioria tiveram essa questão cultural, né? De você são barreiras culturais que a gente vem de uma cultura brasileira, alguns vêm da cultura persa, uma cultura brasileira, e bate de frente com a cultura digamos assim, norte-americana, a cultura europeia, né? Então você tem que saber, né? Saber como conversar com as pessoas, como falar, realmente não estão abertos à religião, acham interessante, acham bonito, e respeitam de uma forma diferente no Brasil, né? Como aqui, principalmente no Canadá, as cidades grandes canadenses têm uma variedade de religiões representadas, né? São por causa da imigração, né? Aqui, por exemplo, aqui tem várias áreas que tem bastante muçulmanos, por exemplo, os meus filhos têm amigos que são muçulmanos. Quando o meu filho fez 15 anos e foi fazer o primeiro jejum dele, eu estava toda preocupada, né? Porque eu pensei, lembrei da minha vez, como foi difícil, que eu era a única e todo mundo achava que era estranho, você deve ser louca para fazer jejum, né? Ficar E, sem comer o dia inteiro. e para ele foi tranquilo, porque ele tinha um amigo da sala que estava fazendo Ramadã na mesma época. Ele não teve dificuldade nenhuma. Era eu que estava toda preocupada. Eu falei, olha, se você ficar com muita fome, tiver, tudo bem, você pode quebrar, é o seu primeiro jejum. E eu explicando, né, essas coisas. Não tem problema nenhum, porque ele viu que tinha outros fazendo também. Né? Então você tem essa experiência que talvez se ele estivesse no Brasil não teria, né? Apesar de no Brasil também acho que tá mais diverso também a questão cultural, É, mas eu não tive, quando eu morava lá, todo mundo era católico, né? Com sim. alguns poucos evangélicos, mas a maioria era todo mundo católica, né? Tanto É, que você falava que era Bahá'í, até que igreja é essa? é, Né? continua. É. E aqui, então, aqui eles vêm, porque aqui tem o Sikh, tem o muçulmano, tem o cristão, tem o ortodoxo, tem muito judeu. Então, existem essas diferenças e as pessoas respeitam, né? O que também é legal, nesse sentido é legal quando Sim, você fala, eu estou comemorando um dia sagrado, eles respeitam, é um dia sagrado. é. A gente pede para tirar da escola, tudo bem, entendeu? É, É, é um país aberto, né? Também, graças é. a Deus, isso é uma vantagem também, né? Do Canadá. É um país aberto e É um país feito de imigrantes, né? Então eles é, têm é. que, né, você tem que reconhecer, né, isso. E hoje a tendência sempre é que a concepção de que a Terra é um só país, a humanidade são seus cidadãos, isso Hum, já não é. Eu lembro quando adolescente, que eu conheci a fé, eu tinha 17 anos. Então, hum, na escola, a gente falava de alguma coisa, os princípios da fé, era uma coisa assim meio revolucionária, porque o Brasil nos anos 70 era governado por militares, então era a ditadura, não tinha eleição, essa coisa toda. é, Então, quando a gente falava de igualdade de direitos e oportunidades e deveres entre homem e mulher, era algo muito assim revolucionário, muito hum, uma novidade enorme. Se falava sobre eliminação de extremos de riqueza e pobreza, já beirava o comunismo. Então, é, né? Então, assim, era uma coisa. Hoje, não. Hoje, a gente já nem pode tanto ensinar a fé pelo viés dos princípios sociais.
Porque todo mundo hoje já reconhece que a mulher reconhece. tem um valor muito maior do que foi dado a ela 50 anos atrás. Então, tem uma série de coisas que hoje já não facilita a gente ensinar a fé e, ao mesmo tempo, cria uma certa dificuldade, porque já não é mais novidade. Exatamente, Então, aí parte aquilo que nós mencionamos um momento atrás, que é o exemplo. O exemplo que a gente dá com esse respeito a essa diversidade toda religiosa que você mencionou que tem na cidade, o respeito que as pessoas devem ter mutuamente, né? Então, isso também facilita também a divulgação da fé. E os meninos seus não tiveram dificuldade, então, de... Continua na parte 2.